Combater a corrupção, o tráfico de drogas, os crimes ambientais, garantir os direitos do consumidor, acolher refugiados que chegam ao Brasil. Tudo isso é função do Ministério da Justiça, que está cuidando também do esquema de segurança das eleições deste ano. O ministro responsável pela pasta, Anderson Torres, conversou sobre esses temas com a Voz do Brasil e ressaltou o que está sendo feito para evitar crimes eleitorais e garantir tranquilidade no dia da votação. Mas o ministro começa falando do trabalho da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Vamos ver. Extremamente importante o trabalho dessa secretaria, o que a gente fala que é a forma capitalista de combate ao crime organizado, né? É usar o dinheiro do crime contra o próprio crime. Essa secretaria faz essa gestão, ela recebe esses recursos, leiloa os bens apreendidos nessas operações, em especial do combate ao tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas. Nós já arrecadamos nos últimos 3 anos mais de 320 milhões de reais e esse recurso foi todo aplicado no combate à criminalidade, no investimento, viaturas, treinamento. Esse dinheiro é o dinheiro do crime que se volta contra o próprio crime. Então, para nós, uma secretaria extremamente importante. A gente tem trabalhado para fomentar e aumentar o número de leilões, o número de bens, a velocidade de que ocorrem esses leilões. Isso é muito importante e ajuda muito o governo. E o número de leilões o senhor não citou, o senhor tem esse dado? São 650 leilões promovidos pela Senad de 2019 até agora. Nós retomamos esses leilões, isso vinha parado há muitos anos no governo, nós retomamos e porque entendemos que essa é uma forma eficaz de trazer mais recursos para o combate à criminalidade. Agora, ministro, em relação ao combate à corrupção como um todo, qual foi a atuação do Ministério para reprimir essa prática? A corrupção é um dos principais eixos estratégicos do Ministério da Justiça, o combate à corrupção. A Polícia Federal atua de uma forma extremamente eficaz a isso. Desde o início do nosso governo, nós já apreendemos mais de 11 bilhões de reais nesse trabalho de repressão aos crimes, à corrupção, aos crimes financeiros, enfim. Já foram realizadas mais de 2.500 operações policiais neste governo de combate à corrupção no Brasil. Então, os senhores percebem que a corrupção ela existe no país, a gente tem trabalhado pesado para combater. Graças a Deus e ao trabalho desse governo, nós não temos grandes escândalos de corrupção no país. A gente realmente conseguiu, com a política da não divisão, da não entrega dos cargos, a gente conseguiu avançar nesse sentido, mas o trabalho continua muito forte. Para os senhores terem uma ideia, foram mais de 10 mil mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal nesses 3 anos e meio de governo. Então, é um trabalho extremamente forte. Nós tivemos a oportunidade de criar a Rede Nacional de Polícias Judiciárias no combate à corrupção, que a gente chama de RENACOR. Isso traz as polícias judiciárias, quer dizer, as polícias civis, em conjunto com a Polícia Federal, tem uma rede de informações, isso estimula o intercâmbio de informações, a troca de experiências, a ajuda nas investigações de combate à corrupção. Nós trouxemos todos os responsáveis pelas investigações para dentro do problema, criamos essa rede e demos a oportunidade para que essas pessoas conversem, para que as investigações conversem e tenham mais eficácia, enfim, no trabalho que para nós é extremamente importante, que é o combate à corrupção. Ministro, vamos falar um pouquinho da Operação Guardiões do Bioma, que é uma das principais, né, a principal operação de combate a crimes ambientais e é coordenada e custeada pelo Ministério da Justiça. Qual que é o balanço que o senhor faz da Guardiões do Bioma desde a criação dela para cá? Guardiões do Bioma é um sucesso, uma operação que foi criada inicialmente para combater os incêndios na região da Amazônia, na região do Pantanal, nos biomas brasileiros. Na sequência, nós expandimos ela também para a questão dos crimes ambientais. Hoje, os números, nós já combatemos mais de 28 mil focos de incêndio e prevenimos mais de 8 mil. Quer dizer, a gente realmente diminuiu o número de queimadas, isso preserva a mata, isso traz, enfim, preserva o nosso trabalho de preservação da Amazônia, isso que eu queria dizer, e os resultados são extremamente interessantes. A gente pensa para o ano que vem em atuar com algumas bases operacionais na região da Amazônia. O Brasil se comprometeu a diminuir bastante, quase que zerar o desmatamento até o ano de 2028. Nós vamos criar algumas bases operacionais no interior da Amazônia para facilitar a logística. Quem conhece a região amazônica sabe que a grande dificuldade ali é locomoção, é logística. Então, muitas vezes você tem ciência
que está acontecendo alguma coisa errada, que você precisa, mas o deslocamento é difícil, o pouso de uma aeronave é difícil, a atuação do Exército, das polícias, fica difícil em razão da logística. Nós criamos algumas bases estratégicas na região amazônica, já começamos a instalar isso e muito em breve nós vamos conseguir cumprir essa meta, que é zerar o desmatamento até o ano de 2028. Para a gente dimensionar aí um pouquinho o tamanho dessa operação e a importância dela, o senhor teria aí mais dados, os valores investidos, a quantidade de pessoas envolvidas? Na verdade, nós já tivemos mais de 10 mil policiais e bombeiros trabalhando nessa operação desde o início dela. Nós temos aí apreendidos mais de 11 mil metros cúbicos de madeira, né, um prejuízo de aproximadamente 700 milhões de reais aos criminosos que trabalham ali naquela região, que se organizam por ali para destruir a floresta. Então, assim, os números são muito grandes do tamanho da floresta. A floresta é muito grande. Temos feito um trabalho também de combate ali à extração ilegal de minérios nos rios, nas matas, enfim. Tem funcionado muito bem. A Operação Guardiões do Bioma é um sucesso e para 2023 nós vamos incrementar essas bases operacionais na região amazônica, principalmente dando a logística necessária para o trabalho dos policiais, dos bombeiros militares e de todos aqueles que atuam no combate ao crime na região. Ministro, a atuação do Ministério da Justiça é bem ampla, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre crimes violentos. O Brasil apresentou uma redução nos crimes violentos letais de 4,3% nos primeiros 6 meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior. A que se dá essa redução? Qual é o motivo disso? O trabalho integrado das forças de segurança, o investimento sério do governo federal nos estados, um repasse. Nós vamos chegar ao final desse ano com mais de 3 bilhões de reais repassados pelo governo federal para os estados investirem em segurança pública. Os 26 estados mais o Distrito Federal receberam esse fundo desde o ano de 2019. Isso tem ajudado muito. As operações integradas, coordenadas pelo Ministério da Justiça, hoje, no mesmo dia, nós conseguimos colocar aí as 27 polícias civis, por exemplo, ou as 27 PMs para trabalhar integradas, coordenadas pelo Ministério da Justiça na questão da violência contra a mulher, da violência contra o idoso, da violência contra as crianças. Então, essas operações têm sido um sucesso. A criminalidade tem diminuído e, principalmente, o que nos deixa extremamente felizes e que nos mostra que nós estamos no caminho certo é essa diminuição de 4,3% nos primeiros 6 meses desse ano no que a gente chama de CVLI. São os crimes violentos, letais e intencionais, porque são aqueles crimes que mais afligem, que mais preocupam a população brasileira. Os homicídios, os latrocínios, os roubos. A diminuição disso é a diminuição da violência no Brasil. É a real diminuição da violência no Brasil. Então, para nós, isso é motivo de muito orgulho, isso é motivo que o trabalho do governo federal, do Ministério da Justiça está no caminho certo e a gente pretende aumentar isso, ampliar isso, trazer cada vez mais, fornecer os meios das polícias trabalharem, ajudar cada vez mais nessa integração, independente da bandeira partidária do governador, do Estado, nós estamos ajudando a todos, integrando todos e temos aí o interesse público em primeiro lugar e principalmente a tranquilidade da população e do povo brasileiro. O senhor acredita aí que essa centralização, né, essa coordenação, centralização não, mas uma coordenação mais efetiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública favorece as ações de inteligência, uma ação mais efetiva? Nós temos certeza disso, esse é o papel do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Por lei, esse é o nosso papel, nós temos cumprido isso e os números mostram isso. Nós chegamos no Ministério, começamos com essa frente operacional, de operações conjuntas, operações integradas com as diversas polícias do Brasil e os números refletem o resultado disso. Um exemplo, por exemplo, a Operação Maria da Penha, que é de violência contra a mulher, né? Já foram mais de 130 mil vítimas atendidas no Brasil, mais de 24 mil agressores presos no Brasil em decorrência dessa operação integrada que ocorre algumas vezes por ano em todo o Brasil, coordenado pelo Ministério da Justiça. Então, como eu disse, a gente tem a diminuição da violência e a gente está conseguindo trazer paz para as pessoas que vivem aí muitas vezes acuadas, muitas vezes submetidas a violências, muitas vezes dentro de casa, dentro da própria casa. E isso o governo tem feito muito bem e a gente vai avançar muito nisso cada vez mais para trazer mais tranquilidade para as pessoas.
Ministro, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, que também está debaixo aí do guarda-chuva do Ministério da Justiça. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, tem trabalhado aí para garantir os direitos, né, dos consumidores brasileiros. Eu queria que o senhor fizesse um balancinho um pouco da ação da Secretaria, né? Quais foram as principais campanhas coordenadas? Nós fizemos várias campanhas através da Secretaria Nacional do Consumidor, tem feito um belíssimo trabalho, mas nesse momento eu destacaria duas aqui que realmente foram muito interessantes e muito importantes para a população. A questão do combate ao telemarketing abusivo. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros aí recebe ligações diárias de telefones que a gente não conhece, oferecendo produtos que a gente não pediu, que a gente não quer. Eu realmente passo por isso, até hoje recebo. E nós suspendemos o telemarketing abusivo de 180 empresas no Brasil, nós os notificamos e estamos trabalhando isso, estamos querendo regulamentar isso, que elas cumpram as normas e que não perturbem tanto as pessoas e não incomodem tanto o consumidor de uma forma abusiva como tem sido feita em nosso país. Isso foi um grande avanço da Secretaria, foi uma grande operação. Eu destacaria também a Operação Petróleo Real, que vem garantir o preço do combustível, como é que está sendo essa venda, a qualidade do combustível, se os decretos presidenciais estão sendo cumpridos, como é que está sendo feito o repasse da diminuição do preço ao consumidor. Então essa operação já ocorreu em Brasília, já ocorreu no Rio de Janeiro, vai ocorrer em todo o país, também uma operação coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor e que visa garantir o direito do consumidor e evitar os abusos em relação a esse. Então, para nós, a Secretaria tem feito um grande trabalho em relação a essa operação Petróleo Real, independente da operação ter acontecido ou não no estado da pessoa. Nós temos um canal de denúncia, um link que eu queria deixar aqui, é denuncia-combustível.mj.gov.br, denuncia-combustível.mj.gov.br, onde as pessoas, o cidadão que se sentir lesado de alguma forma, ou que vê alguma irregularidade naquele posto, que achar que precisa de uma fiscalização, que se sentir lesado como consumidor, pode fazer a denúncia, o Ministério vai acionar o PROCON ou o órgão responsável ali e nós vamos lá fiscalizar. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Quais são os órgãos que vão lá fiscalizar, que são responsáveis por essa fiscalização? Quando ocorre a operação, nós vamos aí com vários órgãos, né? O PROCON local, nós vamos muitas vezes com o Ministério Público do Trabalho, nos acompanha, a própria Polícia Federal, enfim, é uma operação bastante completa. Então, dependendo da denúncia, dependendo do que nos chegar por esse canal, nós faremos uma triagem ali e encaminharemos a medida necessária. E já tem um balanço de denúncias que chegam pelo canal? Ainda não? Ainda não temos esse balanço fechado, mas eu me lembro que no primeiro mês da operação chegaram mais de 900 denúncias ao Ministério. Agora, então, ministro... é muita gente que está incomodado com a questão, com esse relacionamento consumidor posto de gasolina, e nós temos um problema da população brasileira e a gente tem atuado. E o consumidor como um todo, que se quiser procurar a Senacom, há um canal também? O canal é exatamente esse. A Secretaria funciona em Brasília, tá. Difícil as pessoas chegarem, então por e-mail a gente consegue atender e resolver todas as demandas. Ministro, vamos falar um pouquinho da Operação Acolhida, que tem a ver com os venezuelanos, né, que chegam ao Brasil, que estão sendo regularizados. Como é que funciona as autorizações de residência deles no Brasil e esse processo de regularização? A Operação Acolhida é uma das maiores operações humanitárias da atualidade. O Brasil instalou essa operação em Roraima para receber nossos irmãos venezuelanos que vêm fugindo de um regime socialista, ditatorial, que acabou, né, que arrasou com o povo da Venezuela. Esse povo vem procurar ajuda no Brasil e o Brasil está com essa operação montada. Hoje já são mais de 312 mil venezuelanos que receberam autorização de residência em nosso país e o Brasil tem recebido essas pessoas. Eu tive lá já 2 vezes na operação, realmente um trabalho brilhante, um trabalho que dá orgulho a todos nós brasileiros. As pessoas chegam ali muitas vezes humilhadas, muitas vezes estupradas, muitas vezes doentes, e há todo um acolhimento naquela região de fronteira e o encaminhamento, a interiorização dessas pessoas no Brasil. A operação continua, não só a operação acolhida lá, mas o Brasil também tem recebido os afegãos, os haitianos, vários outros países aí, vários outros povos que estão em dificuldade, e o Brasil tem recebido e acolhido essas pessoas e dado um destino e condições dignas
dignas de viver em nosso país. Porque o termo, desculpa, Mário, o termo acolher é bem amplo mesmo, né, ministro? Muita gente imagina que a pessoa chega ou entra no país, mas envolve uma série de órgãos, né? Para que essas pessoas consigam estar legalmente aqui, com algum emprego, não falam a língua, né? Exatamente. Muitos chegam aqui sem falar nem português, a grande maioria, na verdade, né? Então tem todo um trabalho que envolve as Forças Armadas, envolve a Polícia Federal, envolve a Polícia Rodoviária Federal, envolve outros órgãos de assistência social do governo, o Ministério da Cidadania, o Ministério das Relações Exteriores, quer dizer, é uma ação de governo para receber essas pessoas. Muitas vezes a gente fala, as pessoas não entendem, mas é uma ação gigantesca que tem um custo elevado para o governo brasileiro e o governo tem feito isso de uma forma brilhante. O que eu digo, eu convido aqueles que tiverem a oportunidade de conhecer, realmente a conhecer, porque é um trabalho belíssimo, um trabalho social belíssimo e de extrema, como eu disse aqui, uma das maiores operações humanitárias da atualidade. Eu ia complementar justamente a pergunta que a Gabriela fez, não só em relação aos venezuelanos, mas a todos os imigrantes que chegam ao Brasil, a importância desse tipo de acolhimento, né, para que essas pessoas possam ser, de fato, incorporadas na sociedade brasileira, absorvidas de verdade. Exatamente. Né? Eu tive, alguns meses atrás, na chegada dos primeiros ucranianos aqui, em razão da guerra, nós também recebemos as famílias ucranianas, né? E é uma coisa, assim, impressionante. A pessoa chega completamente perdida. Né? A gente tem aquele ditado antigo, um cachorro que caiu do caminhão de mudança, né? Chega completamente perdido, sem saber, sem falar a língua nem nada, e nada melhor do que ter o Estado para receber, para acolher, para direcionar. Né? As pessoas chegam com vários problemas de saúde, financeiros, psicológicos. Tudo isso é feito, tudo isso é dado pelo governo brasileiro. Numa ação extremamente, muito bonito de se ver isso. Ministro, agora para a gente encerrar a nossa entrevista, no dia 30 de outubro nós temos o segundo turno das eleições e aí também entra a ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública na segurança da população no dia da votação. Qual o recado que o senhor pode passar para os brasileiros? Mais uma vez, como foi no primeiro turno, o nosso recado é um recado de tranquilidade. O brasileiro terá tranquilidade para ir às urnas, para exercer o direito do voto. As polícias do Brasil estão preparadas para dar essa segurança. Nós vamos fazer o controle de tudo isso através do Centro Integrado de Comando e Controle aqui de Brasília. Eu estarei presente lá, são mais de 10 instituições observando todos os acontecimentos da eleição, do dia da eleição. Então, assim, o recado que a gente passa é tranquilidade, todos terão acesso às urnas, todos terão acesso aos locais de votação. Vimos aonde foram os problemas no primeiro turno, estamos trabalhando para que esses problemas não ocorram no segundo turno. E a gente deixa um recado também para a população brasileira, que exerçam o seu direito livremente, porque nós estaremos com uma operação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, uma grande operação para evitar os crimes eleitorais. Boca de urna, compra de voto, o transporte irregular de eleitores, tudo isso estará sendo visto pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, para evitar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de violação ao direito da pessoa de exercer o seu livre direito do voto. A gente, no primeiro turno e de lá para cá, uma quantidade grande de dinheiro apreendido, em dinheiro vivo, nas rodovias, nas cidades, tudo isso, as investigações vão mostrar, algumas já mostraram que foram flagrantes, que isso estava direcionado à compra de votos dos eleitores. Isso não será tolerado. Isso não será permitido, não é permitido, e nessa nós vamos fazer uma grande operação. Então, o recado que fica para o povo brasileiro é: exerça livremente o direito ao voto. Não se deixe levar por falsas promessas, porque a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal estarão extremamente atentas e prendendo essas pessoas, porque isso é crime. Você acompanhou aí a entrevista do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está na sua tela.